não ia adiantar nada. As pessoas iam continuar, então, da forma que sempre estiveram, querendo levar vantagem em tudo e se regrando sempre pela lei de Gerson. Pois é. Mas aí, comentei ontem de manhã, no período da tarde, o pastor Vanderlei, vereador pastor Vanderlei, do Republicanos, ele entrou com um projeto punindo quem furar a fila. Olha, José, punindo quem fura a fila. Então, tá aí a voz do povo, mais uma vez, fazendo a diferença, chegando na vanguarda. E vamos esperar então que esse projeto do tal fura-fila realmente venha a ser aprovado, para que as pessoas que realmente mereçam não, têm o direito de serem vacinadas, dentro de que preconiza este PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que elas tenham, então, o seu direito preservado. Então, neste passo, fica aí a voz do povo já com mais uma conquista, né? Na vanguarda de todos esses assuntos que a gente vem tratando aqui. O amigo ouvinte da Voz do Povo vai lembrar que eu comentei ontem aqui de manhã, e à tarde já tem esse projeto aí que vai punir quem furar a fila da vacinação. Está colocada a primeira pauta da Voz do Povo. Depois, a segunda pauta do programa diz respeito a um bando que ontem à noite fez um arrastão numa lanchonete na zona sul da capital, roubou os clientes e, violentos, eles atacavam a clientela então com coronhadas na cabeça. A polícia militar tomou conhecimento, agiu rápido e conseguiu prender esses marginais, certo? Pelo menos uma metade deles foi presa. Então, fica o registro da Voz do Povo à Polícia Militar. Eu queria pedir a você para acessar o site rondonoticias.com.br. Por via dele, nesse momento, estamos ao vivo com uma live no Facebook. Você pode já acessar nesse momento, acessa o Rondonoticias, ou então você entra no 103.1 Caiari e participa do programa através do telefone 992 14 5306. As manchetes do Rondonoticias são: ladrão é espancado pela população após tentar fazer roubos na Zona Leste. Quer dizer, a tal justiça com as próprias mãos decorre então da ausência do Estado na questão de atuar com mais vigor na prisão desses meliantes. Todavia, esta história de justiça com as próprias mãos é vingança. E por conta disso, não se pode fazer. Existe um poder natural chamado poder judiciário, a quem compete fazer julgamento, enfim, penalizar, para depois o Estado executar a pena desses indivíduos que conflitam com as leis penais e mais tarde vão parar no cárcere. Por conta disso, está aí então essa matéria, mas eu faço sempre essa ressalva: justiça com as próprias mãos é vingança. E vingança também tem punição. Divulgado o resultado do seletivo do temporário do TJ de Rondônia. Rondonoticias está recheado de informações. Você pode, inclusive, neste momento, acessar o site e ter também o depoimento do ministro Queiroga, o segundo depoimento na CPI da covardia, CPI, como queiram falar, CPI do circo. Ali não tem graça, porque a desgraça fez o seu mistério, onde a grosseria que se trava ali é uma coisa muito grave. Daqui a pouco o senador Amirlando vai dizer sobre isso, mas a forma como eles tratam os convidados, que não dizem o que Renan Calheiros quer, também o presidente da CPI, o Aziz, e o senador do Amapá, o senador se destempera, aquele do Amapá é um destemperado, Randolfo Rodrigues. Bom, eu tenho comentado aqui sucessivamente sobre a fraca atuação da bancada federal no Congresso Nacional. Nesses 30 anos que eu estou no ar,
Eu não vi até agora uma bancada tão fraca igual esta. Não vi. O Confúcio Moura, com a experiência que tem de ex-governador, ex-deputado federal, agora como senador da República, é uma figura apagada no cenário rondoniense. Ele foi tragado pelo silêncio do Senado da República em relação às questões nacionais. Os demais membros da bancada também sucumbiram lá. Se contentaram em ser apenas membros do baixo clero. E aí, a gente sente falta de uma bancada quando tinha Mirlando, quando tinha Odacir Soares e outros que acabaram deixando cravada a sua marca, tanto no cenário da República, quanto com atuação no estado de Rondônia. Nesse passo, então, daqui a pouco a gente vai entrevistar o senador Mirlando para tratar de todas estas questões. Já, então, ele entra no segundo bloco. Eu quero trazer para você, já estou adiantando aqui, a pandemia, os números estão caindo, mas isto não é objeto para descuido, não é de jeito nenhum. Ontem mesmo morreu uma cabeleireira muito conhecida na cidade que tinha sido vacinada pela segunda vez. Isto é uma prova mais do que cabal do que não se pode brincar, como a população vem brincando aqui na capital. Eu não sei você que está aí no interior, mas aqui, nos finais de semana, a festa rola solta. Porto Velho é uma cidade que tem muita festa e, nesse sentido, o vírus se aproveita, contamina e daí a pouquinho o Estado tem que responder aí por essas situações que beiram a irresponsabilidade das pessoas. 233.603 pessoas já foram contaminadas, casos ativos 6.707, olha aí, ó, casos ativos 6.707 pessoas estão doentes, pacientes recuperados 221.071 pessoas, já morreram da pandemia do início até agora 5.835 pessoas. Ontem, então, o boletim que eu leio aqui é do dia de ontem. Vamos ao boletim do dia de ontem aqui. Nas últimas 24 horas morreram 12 pessoas. 12. Significa dizer que o motivo não é para brincadeira ainda. 12. Bom, 3 foram em Pimenta Bueno. Uma mulher de 80. Aliás, todas foram mulheres em Pimenta Bueno. Uma de 80, uma de 57 e outra de 54 anos. 2 em Machadinho do Oeste, sendo 2 homens de 69 e 46 anos. Olha aí, ó. 2 em Presidente Médici, sendo 2 mulheres de 62 e 52 anos de idade. Um homem de 97 anos morreu em Ariquemes, outro de 45 em Cacoal. Um homem de 46 anos morreu em Paraná, uma mulher de 45 anos morreu em Porto Velho. Então, é importante que a gente coloque essas situações, porque o programa é um programa de cunho social, de modo que a gente vem trazendo todas essas informações. Bom, rondonoticias.com.br tem todas essas manchetes que eu falei para vocês. Trabalhadores nascidos em maio podem sacar o auxílio emergencial. Já falei do ladrão que foi espancado na Zona Leste, do arrastão que aconteceu e das vagas disponíveis no Cine. Você também encontra no rondonoticias.com.br. Você pode participar do programa. Neste momento também a TV Rio Madeira retransmite as imagens da Voz do Povo aqui. E eu quero pedir a sua excelência ouvinte para participar do programa mandando mensagem 99214-5306, o WhatsApp da Voz do Povo. Eu vou fazer o primeiro intervalo, volto com o segundo bloco do programa, já direto com a entrevista do senador Mirlando, a quem já está aqui no estúdio, e a gente vai entrevistá-lo daqui a pouquinho. 99214-5306, WhatsApp, ou então você participa mandando mensagem no telefone que eu acabei de dizer, também na live que está ao vivo no Rondon Notícias. O importante é que você participe. Volto já. Você está ouvindo
a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Somos motivados por conexões reais, que se conectam por cliques, e pelo olhar, que conectam ideias e sonhos. Foram meses em home office, nos reinventamos e chegou a nossa vez de reabrir as portas. Que o novo começo seja repleto de empatia, inovação e conexão. E sempre estaremos aqui com você, para todo e qualquer desafio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Por favor, anote aí o telefone para denunciar queimadas. 0800 647 1320. Você pode salvar muitas vidas ao fazer uma denúncia. Com essa terrível pandemia, queimada e Covid juntas matam muito mais. Por isso, não faça e não deixem que façam queimadas. Anote também nosso WhatsApp: 98423 4092. Cuidar do meio ambiente é cuidar de você. Prefeitura de Porto Velho. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A voz do povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo assunto de interesse social e debatendo com sua excelência ouvinte hoje, já com a presença do ex-senador da República, Mirlanda, quem protocolarmente tratarei de senador, e a gente vai então já começar essa entrevista. Tem alguns áudios já, José? Tem áudio? Bom, daqui a pouco a gente fala dos áudios, então. Vamos à entrevista com o ex-senador Amir Lando. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda o senador Amir Lando e registra a alegria de recebê-lo aqui. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo. Boa tarde, Arimar. Boa tarde a todos os ouvintes, os internautas. Para mim a alegria é estar aqui de novo nesse momento de pandemia em que a gente tem muitas restrições, estar aqui para dialogar com a população. É um momento que a gente, como eu disse, está vivendo com toda cautela, porque essa doença é terrível. Ela mata mesmo, e mata todos, mata pobre, mata rico, mata branco, mata negro, mata homem, mulher e velhos e crianças, né? Idosos e crianças. Então, é realmente uma igualdade diante da morte, todos somos iguais. Diante de Deus somos iguais, diante da morte também. Diante da lei deveríamos ser iguais também. Então, eu acho que aqui foi um grande choque de igualdade mundial. E o mundo será outro, eu não tenho dúvidas que nós vamos viver outro momento, um momento de solidariedade, um momento em que todos temos que pensar na espécie humana. O que está em risco é a espécie humana, não é A, nem B, nem C. O que é uma coisa muito maior, é mundial. E é por isso que eu não estou preocupado com a questão econômica nesse momento, porque é uma crise universal. Todos têm que dar uma solução. E a solução hoje maior é manter as pessoas vivas, né? Então, eu acho que esse momento de pandemia é traumático, é difícil,
as pessoas que perdem seus parentes, seus entes queridos, é uma coisa assim dolorosa. Mas é o que está acontecendo, né, no mundo. Você vê que tem países agora que estão vivendo uma crise brutal, como, vamos dizer, uma referência à Índia, né? E assim por diante. Acho que nós vamos sair desse momento, dessa pandemia, mais humanos. Nós vamos ter maior solidariedade com a espécie humana. Quando a dor for embora, a solidariedade se apresenta? Eu acho que nós vamos... Aliás, ela já se apresentou em muitas situações. Já está se apresentando. Né? Você vê, haverá uma nova ordem econômica mundial. Uma ordem econômica em que, em primeiro lugar, nós temos que dar oportunidade de vida a todos. Porque o capitalismo o que é uma sociedade de consumo, né? Onde o mercado é importante. Mas o mercado só é importante se as pessoas têm capacidade aquisitiva. E então não adianta você imperar sobre um mundo de miseráveis. Vamos imperar sobre pessoas humanas. Todos com as condições humanas plenas, todas que tenham capacidade de realizar o seu manancial psicológico, físico e mental, para que cada vez mais se eleve a condição humana de todo o universo. Isso que é importante, né? Esse me parece um ponto importante. Hoje você vê que o próprio Biden declarou recentemente a grandeza dos Estados Unidos não decorre da Wall Street, é onde está a Bolsa. Não é a Bolsa que resolve, mas sim, dizer assim, decorre do trabalhador americano. É o trabalhador, aquele que cria, aquele que faz. O homem é a meta. Então é o trabalhador. E nós temos que dar a todos uma capacidade de aquisição, porque aí nós vamos ter um desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo não quer miseráveis. O capitalismo quer pessoas que têm um mínimo de condições de entrar no mercado. É isso que vai acontecer, Admar. Vai acontecer um mundo novo, com uma nova ordem econômica, que não será dessa velha, da exploração, da concentração pura e simples de bens e capitais, mas sim de uma divisão de recursos para que todos tenham um mínimo de dignidade e de vida compatível com a condição humana. Senador, essa pandemia pegou a todos de calça curta. Logo no início, morreram pessoas porque não se tinha ainda um método a tratar. Até hoje não se tem espasmos de ações que acabam dando certo para uns, para outros não. E a gente viu durante todo o decorrer desta pandemia um festival de atrapalhadas em todos os sentidos. Aqui mesmo em Porto Velho morreu um taxista que mandaram para casa. O sujeito morreu em casa. Volte só quando tiver sentindo o pulmão apertar. Aí o cara, quando chegou, já tinha morrido, estava morto. Outras situações ocorreram em nível nacional. Eu gostaria de saber como é que a nação tratou seus brasileiros do ponto de vista de ação dos homens que têm vez, voz, caneta na mão e a possibilidade de mudar o quadro através de uma canetada. Como é que ela tratou? Como é que a nação tratou seus brasileiros? Eu acho que a nação tratou com muito empirismo. Tratou sem saber. Politizaram a doença? Politizaram também, mas navegou no escuro. Porque quem realmente tem os recursos para deslindar esse mistério da pandemia são os cientistas, são as pessoas que têm formação própria, têm formação nesse ramo do conhecimento, que é a medicina. Então, eu acho que faltou ouvir mais a ciência. Eu quero dizer e render uma homenagem muito singela, mas do coração, a esses heróis da pandemia. Toda a área médica, seja médico, seja enfermeiro, seja o que for que atua nesse setor, essas pessoas se sacrificaram para salvar as nossas vidas, as vidas de todos. Então, essas pessoas realmente merecem o respeito, a admiração e, sobretudo, um preito de gratidão. A essas pessoas que estiveram colocando em risco a própria vida para salvar os outros, para salvar a sociedade, elas têm que ter um reconhecimento de todos nós.
Mas o que eu acho que houve muitas atrapalhadas, muitas tentativas, né? Eu não sou contra que você tente um remédio, um fármaco, como queiram, um ou outro, porque ninguém sabia o que era. Então, tudo que fosse uma tentativa que não causasse efeitos colaterais mais graves, né? Mais graves, era válido tentar. Ninguém sabia de nada, ninguém tinha uma origem disso, quer dizer, era algo absolutamente desconhecido. Quer dizer, qualquer fio de esperança, claro, se nós navegamos no escuro, na escuridão do desconhecido, numa noite, né, que está durando mais de 2 anos. Então, quase 2 anos. Então, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento difícil. Nós sabemos que a vacina é o único meio até agora, só que nem a vacina dá uma imunização total. Tem gente que morre depois da 2ª dose, né? Eu acabei falando Isso, agora acabou de falar um exemplo que aqui. morreu ontem, né? Ontem aqui em Porto Velho. E pelo Brasil muito mais. Então, o que eu quero dizer que realmente nós temos que valorizar o conhecimento. Isso que fica uma lição primeira, nós temos que valorizar. E sobretudo... A doença se trata com a ciência. Claro, com o conhecimento, né? Conhecimento, né? Não é com a burrice, não é, sobretudo, com uma tentativa, não é um sonho, não é? Não é um momento de explosão de imaginação, não. É a ciência que vai trabalhando solitariamente, que vai trabalhando, pensando e buscando soluções nas experiências científicas. Então, eu acho que isso que importa nesse momento, que nós temos que valorizar mais o conhecimento. É hora de aprender, é hora de ensinar, é hora realmente de nós formarmos no Brasil, que nunca se desprezou aqui. Nossos cientistas vão embora, vão para a NASA, que você tem alguns, vão pelo mundo inteiro, você vai encontrar brasileiros fazendo pesquisa científica. Aqui não se deu espaço, não é de agora, isso já é de muito tempo. Então, é a hora de valorizar as nossas cabeças, né, privilegiadas, porque são pessoas que estão num grau superior. Olha, quando eu visitei, por exemplo, as estruturas da NASA, me impressionei, Arima, por essas cabeças que estão fora do nosso alcance, que têm um conhecimento privilegiado, cálculos, né, inimagináveis para a gente, e que eles vão e dá tudo certinho, sai no lugar, desce, sobe, vem de volta. Então, realmente a humanidade avança por essas cabeças privilegiadas. Senador, vai adiante, vai abrindo fendas no desconhecido, nessa escuridão, e que é aquilo que não se tem ainda domínio sobre ele. Senador, eu quero aproveitar do alto da sua experiência como senador da República, como ex-ministro da Saúde. Da Previdência. Da Previdência, ex-ministro da Previdência. O que eu quero dizer é que o senhor conviveu nos bastidores do Palácio do Planalto, seja como senador, seja como ministro da Previdência. Como é que o senhor avaliou, do alto da sua experiência, os ministros da Saúde tratando esta doença? Eu acho que faltou um pouco mais de conhecimento, mais de profissionalismo, que a gente fala uma palavra assim meio misteriosa, né? Que profissionalismo. O ego estava mais à frente do que qualquer coisa? A coisa assim andou muito, as pessoas querendo aparecer um pouco mais do que devia. O que a gente faz num momento desse de crise é dar vazão àquilo que está fora e não o que está dentro da gente. Não sei, porque esse conhecimento o ministro não detinha, os ministros não detinham, não tinham nem ideia do que era, né? Então, o que faltou um pouco mais de humildade, o que faltou um pouco mais de entregar essas questões a quem realmente conhecia, né? Exatamente isso, Arimar. Então, o que eu acho que faltou um pouco de profissionalismo nesse sentido. E, infelizmente, deu no que deu. Essa questão foi discutida, se a vacina era ou não era, virava jacaré ou não virava jacaré. Quer dizer, aí a disputa entre o governador de São Paulo e o presidente da República. A disputa também entre as várias entidades. Eu acho que todas as entidades federativas eram responsáveis. O município, porque nessa questão da saúde é o que se chama a competência
compartilhada, né? A competência, então, tem do município, tem do Estado e tem da União. A União deveria coordenar. Faltou um pouco, nesse ponto, uma coordenação mais efetiva. Quer dizer, uma aliança. Não era para haver disputa, era para haver uma aliança. Ora, no momento de dificuldade como Eles trataram a doença como uma disputa política, pois é, num momento desse, dentro de uma coisa tão grave, nós dividimos as forças ao invés de unir e somar, foi dividido. Então, o que aconteceu? Quem fica prejudicado? O cidadão, o povo, que é a maioria da população que estava ameaçada por essa crise pandêmica, né? Agora, a sanitária, como queira. O que eu acho, tem um capítulo nesse assunto, são dos mortos, dos parentes. Quer dizer, o número de mortos é elevado, estamos chegando a 500 mil, né? Passando já. Então, quer dizer, nós estamos com uma situação muito difícil. E o que mais me dói na alma, Arimar, eu queria aqui fazer uma declaração, são os órfãos, as crianças que ficaram, uns sem pais, outros sem mães, e outros ainda sem pai, né? E sem mãe. Provedores da família. Né? Então, quer dizer, você ficou com essas crianças, essas almas inocentes que choram as perdas, né, daqueles que eram a sustentação da vida deles, e que hoje não tem uma política capaz de absorver. Nenhuma, zero. Em Rondônia não tem, no município e no estado que ampare essa gente. Eu venho cobrando isso todo dia aqui. Isso aí me dói, isso aí é realmente, porque as pessoas mais idosas viveram. As crianças eram uma expectativa de vida, uma esperança de existência. O futuro da nação está na mão das crianças, dos jovens, né? Os jovens, sobretudo, que estão nessa condição. E aí você tem um número elevado de desempregados, você tem a fome ameaçando 60% dos brasileiros, e a fome é mais que uma agressão física, é uma agressão moral, é uma agressão psicológica. As pessoas ficam arrasadas. Não é só a fome do estômago, é a fome da alma, do espírito, né? Então, o que eu estou sentindo, que nós vamos depois passar um longo período para recuperar o psique da nossa população. Nós vamos passar um longo período de recuperação para voltar à normalidade. É realmente uma coisa que a gente não sabe se é amanhã, se é depois. Uns falam que vai mais 2 anos, outros falam que vão mais 3. É uma coisa assim preocupante. É uma incógnita. Mas eu espero que isso, com a vacinação, dê assim um ambiente mais seguro. Porque precisam voltar a trabalhar. As pessoas precisam voltar a trabalhar. E a quebradeira foi geral também. Sim, né? Precisa voltar, mas só vai voltar o momento você mesmo se cuida. Você toma todos os cuidados, você trabalha. Eu suspendi as entrevistas. Pois aqui. Então, Arimar, todo mundo vive nessa preocupação. Primeira coisa é a vida. A gente não pode fazer um projeto, não sabe se amanhã está vivo, né? Não sabe se amanhã está vivo. Todos nós estamos sob esse risco, essa incógnita, essa ameaça. Então, é um pouco assim, traumático saber o que vai acontecer. Mas se Deus quiser, sob as bênçãos de Deus, nós vamos superar tudo isso e nós vamos retomar a nossa normalidade. O país é um país gigantesco, é um país de grandes possibilidades. Veja aqui a Amazônia, o que foi há 40 anos atrás, né? Bom, eu preciso fazer um intervalo, senador, já a gente volta então. Olha só, eu quero pedir a você para entrar no site rondonoticias.com.br. Lá você vai ter um banner, clica no banner, abrem-se os bastidores da Voz do Povo com imagem e tudo. Você pode participar do programa por esta via, mas também pelo telefone 992145306. Senadora Mirlando, nosso convidado de hoje. Nesse momento a TV Rio Madeira retransmite as imagens da Voz do Povo. Eu vou fazer um intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Chegou o SASE, um aplicativo para o agendamento da sua vacina contra a Covid-19. Basta informar seus dados, digitar o código de ativação PVH21 e se cadastrar. Compartilhe essa novidade com familiares e amigos. Evite aglomerar durante a sua vacinação e compareça no horário agendado. É rápido e fácil. Escolha fazer o bem durante a sua vacinação e, se puder, doe 1 quilo de alimento não perecível. Prefeitura de Porto Velho. Somos motivados por conexões reais, que se conectam por cliques, e pelo olhar, que conectam ideias e sonhos. Foram meses em home office. Nos reinventamos e chegou a nossa vez de reabrir as portas. Que o novo começo seja repleto de empatia, inovação e conexão. E sempre estaremos aqui com você para todo e qualquer desafio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Por favor, anote aí o telefone para denunciar queimadas. 0800 647 1320. Você pode salvar muitas vidas ao fazer uma denúncia. Com essa terrível pandemia, queimada e Covid juntas matam muito mais. Por isso, não faça e não deixem que façam queimadas. Anote também nosso WhatsApp: 98423 4092. Cuidar do meio ambiente é cuidar de você. Prefeitura de Porto Velho. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo assunto de interesse social, debatendo com a população. Hoje, com a presença do ex-senador da República, ex-ministro da Previdência, Mirlando. O senador tem uma pauta bem extensa, já tem um sem número de pessoas aqui já participando do programa, mas eu gostaria de saber sobre a técnica, sobre a metodologia que se aplica hoje na CPI para ouvir as pessoas. Eu gostaria de traçar um paralelo entre a CPI, na qual o senhor foi o relator, né? Fui o relator. Relator da CPI do Collor, que metodologia foi usada naquele momento, e qual é a metodologia de hoje, num paralelo entre as duas, a sua opinião? Olha, Adimar, eu acho que inquirir não é agredir. Quer dizer, começa por essa distinção. Eu também concordo. Quer dizer, você inquirir é um exercício de sabedoria. E essa inquirição é um exercício de violência. Então, quer dizer, são coisas... Essa de lá. Essa de hoje está vendo assim um exercício violência. de violência. Não se ameaça, não se prende. Não se prende ninguém por mentir ou não mentir. Você tem que ter uma formulação inteligente de perguntas capazes de buscar a verdade. O que se quer é a verdade. Por exemplo, o PC fazia a praça da mentira. Eu vou agredi-lo na época? Não. Eu já sabendo da resposta, eu dizia: o senhor também não viajou no Morcego Negro no dia tal de Recife para o Panamá? Não, jamais. Eu disse: não, mas aqui está o plano de voo. É assim que eu dizia: o plano de voo está cobrar coerência, né? O senhor voou, mas eu não agredia, eu nunca ameacei ninguém. É um absurdo. Eu acho que as pessoas têm que saber... Eles agrediram aquela médica... Que o exercício tem que ser... Nízia Yamaguchi, poxa vida. Tem que ser um exercício, como eu disse, de inteligência, né? Outra coisa, você não deve agredir a testemunha, tu deve perguntar. Se ela mentiu, eventualmente depois você encaminha
por falso testemunho, Senador, etc. e quando a pessoa quando Mas o você depoente entender se que coloca de modo contrário ao que eles pensam, o Renan Calheiros Não, mas é arrebenta isso que está errado, rapaz. Você tem que aprender. Tem um livro que é Crime e Castigo, de Dostoiévski, que o juiz Porfírio Petrovich interroga Raskolnikov, que havia matado a dona do apartamento que ele morava, né? Então, quer dizer, ele faz uma inquirição inteligente e a pessoa se entrega e mostra a incoerência, porque ninguém é capaz de mentir sempre, eternamente. Você sempre, com perguntas mentir, sustentar a intercaladas, mentira, você extrai a verdade. É isso que tem que ser esse exercício de inteligência. Eu vejo que há assim uma agressão e quem pergunta não agride, deve exatamente buscar extrair a verdade. Ou extrair a verdade sem agressão. Existe uma técnica, um manejo disso. Um manejo de perguntas, como eu disse, um exercício de inteligência, de sabedoria. Agora, se você, não, você é isso, não tem nada disso. E quem vai lá não deve se submeter. O senhor vê a possibilidade de, considerando essa violência, isso ser anulado mais tarde? Eu não sei o que o ela Supremo vai chegar, onde também, ela vai né? chegar. Eu não sei onde ela vai chegar. Porque até agora é só as coisas óbvias. Eu, por exemplo, na minha investigação, cheguei no Heriberto, né? Que foi um achado, o sujeito que pegava o dinheiro para pagar as contas. Do Collor, né? Então, para quem não se ligou ainda na questão. Então, e eu tinha uma coisa que era importante, a quebra do sigilo bancário, em que você vê para onde ia o dinheiro, da onde drenava do PC, das empresas do PC, dos fantasmas do PC, né? Que alimentavam várias pessoas. Então, quer dizer, não é por aí. Eu acho que é um equívoco. CPI não é um exercício de truculência, né? Senador, e o outro fato também que é considerado... você buscar a verdade. Agora, a busca da verdade não é você voltar a esses processos antigos, lá da Idade Média, da época daquilo que era a Inquisição. É uma tortura psicológica, né? Não é tortura. Não pode ser tortura. Senador, outro fato que se leva bem em conta é de que Renan Calheiros, o outro senador do Amazonas, o Aziz, são pessoas completamente enroladas com o código, conflitantes com o Código Penal, as suas atuações. E de repente aqueles homens pedir prisão de outras pessoas, quando eles próprios respondem a inquéritos, isso é de uma gravidade sem tamanho também, né? Isso é uma coisa complicada. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é uma questão que está na órbita judicial, é ela que vai dizer, né? A órbita judicial é o poder que vai dizer. Mas eu não vou me antecipar às decisões. Agora, eu queria dizer o seguinte... Mas o senhor não entende que eles, do ponto de vista de qualificação para inquirir... Eles têm problemas, né? Tem que responder a essas questões que já estão colocadas. Agora, como eu disse, eu não entro assim no mérito. Entendi. A definição é do judiciário. O que adianta eu dizer tal é condenado e amanhã são inocentes, ou são inocentes e amanhã serão condenados. Então, eu não me antecipo a isso, é o meu estilo. Você conhece meu estilo, mas eu quero dizer para você que não acho que esses procedimentos estabelecidos, essa metodologia, como você falou, de inquirição, seja adequada ao regime democrático, seja adequada, sobretudo, ao devido processo legal, né? Que a regra de ouro da democracia é o devido processo legal. Então, eu acho que o devido processo legal não é só contra si, mas é contra os outros também. Você não pode constranger as pessoas. Você faz a pergunta que quer e cada um dá a resposta que bem entende. E você não pode, com isso até você pode encaminhar por falta de testemunho, por perjúrio, etc. Mas você não pode, de maneira nenhuma, torturar. Eu sou contra isso. Acho que eu nunca ameacei ninguém. Se você vê as minhas inquirições esses dias, por acaso me surgiu um vídeo em que eu verifiquei, eram perguntas educadas, civilizadas, bem formuladas. Como manda a regra da boa civilidade então e a prática do direito, né, a prática senador? do direito é isso. Eu preciso fazer um intervalo. Na volta, só o ouvinte se estabelece aqui. Eu estou lotadinho, se eu não vou conseguir romper tantas perguntas aqui. Eu pedi para o senhor bater de bate pronto, porque tem muita gente aqui. Eu volto já.
Você está ouvindo a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Chegou o SASE, um aplicativo para o agendamento da sua vacina contra a Covid-19. Basta informar seus dados, digitar o código de ativação PVH21 e se cadastrar. Compartilhe essa novidade com familiares e amigos. Evite aglomerar durante a sua vacinação e compareça no horário agendado. É rápido e fácil. Escolha fazer o bem durante a sua vacinação e, se puder, doe 1 quilo de alimento não perecível. Prefeitura de Porto Velho. Somos motivados por conexões reais, que se conectam por cliques e pelo olhar, que conectam ideias e sonhos. Foram meses em home office, nos reinventamos e chegou a nossa vez de reabrir as portas. Que o novo começo seja repleto de empatia, inovação e conexão. E sempre estaremos aqui com você, para todo e qualquer desafio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo assunto de interesse social e debatendo com a população. Eu estou lotadinho de perguntas. Deixa eu registrar rapidamente aqui. Para você que se ligou agora, o ex-senador da República, Milanda, ex-ministro da Previdência, é o meu convidado de hoje. O André de Andréia está batendo palmas para o senador, muito obrigado ao André de Andréia. Bom dia, amigos, parabéns ao Nobre Arimar, muito obrigado ao André de Andréia. O Lucas Silva, o que ele acha do Marco Rogério na CPI? Acho que está atuando como um parlamentar. Eu tive na época o Dacir Soares, que era o opositor, que era de Rondônia, e defendia os interesses do governo. Acho que tem questões que podem ser melhor aprofundadas. O Vitor Naves dá carona para a Voz do Povo em Ariquemes, cumprimento o senador. A Vitor. Fernanda Moraes, boa tarde, Fernanda. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. O Fred Nunes, o senador tá certo, disse tudo. O André de Andréia. Obrigado, Fred. Boa tarde ao ex-ministro e senador Amirlando. Pergunta, em qual partido o nobre amigo se encontra e se atualmente ele tem pretensão política? Olha, eu me coloco à disposição do povo de Rondônia através do partido que eu devo voltar, o PMDB mesmo. A Joana Prado, cumprimento o senador. Obrigado, boa tarde, Joana. A Maria Luísa Rolim, boa tarde, Arimar. Estou amando o seu programa, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Luísa. O Eliel, discordo do senador, não houve falta de profissionalismo e técnica. O que houve foi falta de caráter e também muito oportunismo daqueles que chegaram ao poder para inquirir as pessoas lá. Olha, é uma questão de ponto de vista, mas quando eu falo profissionalismo, eu quero dizer que esses ministros ficaram muito aquém daquilo que era necessário para realizar a tarefa eficiente no Ministério da Saúde. O Carlos Márcio Pontes está na Voz do Povo, pergunta ao senador Amirlando o que ele acha do comportamento do Bolsonaro. Acho que bom senso, né, o equilíbrio fariam um efeito muito melhor ao país do que uma conversa às vezes desnecessária. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, a Magda Maria. Que bom ouvi-lo, senador. O senhor é culto, é preparado, merecia voltar. Obrigado, Marília. Magda.
Boa tarde, Adimar. Boa tarde, senadora Mirlanda. O que dizer de um presidente que vai no caminho contrário, fazendo aglomerações, debochando da cara do povo? É exatamente isso que eu falava. É uma atitude imprópria. É professor Idalvina. Idalvina, é uma atitude imprópria. Eu acho que o presidente da República deveria dar todo o exemplo para conter a pandemia e não para expandi-la. Pergunte ao presidente, aliás, ao senador Amirlando, o que ele acha da bancada federal de Rondônia no Congresso Nacional. Agrada a ele? A bancada devia ser mais valente, mais corajosa, sobretudo mais determinada na defesa dos interesses do povo de Rondônia. Você vê a questão, que eu quero aqui fazer só um parênteses pequeno, a questão da transposição. Quer dizer, então, precisa ter coragem, ousadia. Uma novela sem fim. E determinação para realizar os interesses do Estado de Rondônia. Dona Helena do Tancredo Neves que fez a pergunta. Olá, boa tarde. Por favor, pergunte ao senador o que ele acha da polarização Lula-Bolsonaro. É o Wilton da Olaria. Acho que na política tudo é possível, né? Quer dizer, são as forças que vão se debater. A polarização vai, pelo menos, está desenhada. Mas hoje está desenhada. A pergunta é positivo ou negativo para o país? Acho que é isso que o Wilton quer perguntar. Pois eu acho que eu não posso aqui arbitrariamente dizer se é bom ou se é. Ela existe e vai acontecer. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa, senadora Mirlanda, nosso convidado. Se ele fosse ministro da Saúde, o que ele faria? O que ele achou do Pazuello? É a Cida do bairro Conceição. Aquilo que eu falei, eu acho que os ministros estiveram muito aquém da necessidade, da exigência do Ministério da Saúde. Então, o que eu faria, evidentemente, agora seria uma grande discussão de um projeto que eu não tenho. Eu não aceitaria ser ministro da Saúde porque eu não tenho competência para ser. O Zé Antônio está ligado na Voz do Povo. O que ele acha do governo do Marcos Rocha? Acho que foi um governo ausente. Até agora não mostrou a cara. Só se mostrar daqui para frente. Zé Aparecido, parabéns, acertou. O Zé Aparecido está satisfeito com a entrevista, senador? Obrigado, Zé Aparecido. O João Nicolete, ótima entrevista, parabéns. Chama o Maurício Carvalho, futuro prefeito de Porto Velho. Tá bom, vou chamá-lo. Boa tarde, acompanhando o programa Líder em Audiência no Horário, entrevista excelente com o senador Amirlando. Rondônia necessita novamente de vê-lo no Senado Federal para voltarmos a ter uma representatividade de excelência no plano federal. É o Lailton Freire do Marechal Rondon. Lailton Freire, eu só posso agradecer. E se Deus quiser e o povo quiser, voltarei. Edivaldo Coelho talvez não tenha ouvido o programa da abertura. Você está tratando de senador, eu disse, vou tratá-lo protocolarmente assim. O Edivaldo pode ter chegado atrasado. O Zé do Caladinho, pura verdade, Adimar. A gente sente saudade do senador Odaci Soares. Foi um senador que deixou seu nome. A respeito do auxílio emergencial do Paulo Guedes, o Paulo Guedes disse ontem que vai estender até setembro, para você ver a falta de visão desses políticos, tanto ele como o Bolsonaro poderiam estender até dezembro. É o Elindei Nascimento que está ligado na Voz do Povo. Eu acho que essa questão do emergencial é uma questão dramática. Primeiro, é insuficiente. E segundo, tem que estender até você conter a pandemia. Não importa se vai dar déficit. O mundo inteiro está deficitário. Isso vai acontecer, uma recuperação econômica posteriormente, quando tiver força de saúde para trabalhar. Vamos ao áudio aqui, Boa tarde, senador. Meu nome é Rosângela Magalhães. Senador, me responda uma coisa. Sempre que se monta uma CPI, se instaura uma CPI, sempre ela é pautada por investigações policiais, seja civil ou federais. Mas essa ninguém viu investigações nenhuma. Me explique aí para saber se aquilo é uma CPI ou é um circo armado. Rosângela, é o seguinte, a CPI não é investigação policial, nem estadual, nem federal, nem coisa nenhuma. Investigação parlamentar. Como o parlamento deve investigar, ele cria o seu método, a sua proposta. Eu, por exemplo, na minha CPI, queria estabelecer assim uma metodologia pronta e acabada, o viável. Não!
nós investigamos como se fossem juízes de instrução e, para tanto, vamos ouvindo os fatos. Os fatos é que conduzem a gente à verdade. O que importa numa CPI é a busca da verdade, só isso. O Elinei Nascimento manda abraço ao senador Amirlando e a mim também, um grande homem, fez muito pelo nosso Brasil, diz o Elinei. Obrigado, Elinei. O que o senador está achando do governador Marco Rocha já foi colocado aqui, e também do prefeito Wildon. O Wildon, acho que está fazendo um trabalho bastante, hoje, eficiente. Teve muitas dificuldades no início, mas chegou a alavancar assuntos muito importantes para a nossa capital. O Abilando sumiu, desistiu da política? Foi o Fernando Pessoa que pergunta. Fernando, eu não desisti, eu fiquei quieto porque eu não tenho cargo nenhum, mas estou voltando. Se Deus quiser, estou voltando, se o povo determinar. O Léo está dizendo que você está defendendo o Marco Rogério. E eu já expliquei umas 500 vezes, vou explicar mais uma aqui. Eu não estou defendendo ideologia a quem o Marco Rogério está, então, defendendo, se é certo ou se é errado. Estou falando da técnica que ele tem usado, e o senador acha que pode aprimorar, tá vendo? O senador tem uma outra visão. Eu acho que o Marco Rogério está indo bem. Não estou me referindo, o Léo, à questão de Bolsonaro ou de Lula, eu não estou me referindo. Ele debate, ele pergunta, ele é o que mais atua da bancada do governo ali na defesa. Mas o senador já acha que ele tem que melhorar. Tem que melhorar. O Odacir era melhor. O Odacir era melhor. Tá certo. Então, boa tarde, Amilando. Gostaria que você... O que você acha desse circo da CPI? Só tem gente como Renan Calheiros. Isso é uma vergonha. Ele já respondeu, mas fala aí com o Wellington Louro. Wellington, eu acho que uma CPI, ela tem que ter uma atuação mais humana, uma atuação mais democrática, uma atuação menos violenta e mais inteligente. Ponto final. O Domingues do Pedacinho de Chão está ligado na Voz do Povo. Rondônia está precisando dele. Ele foi um bom político, era um homem do povo. Isso está na hora dele voltar. Isso não era tempo de... Como é que é, meu Deus do céu? Rondônia está precisando dele. Ele foi um bom político, ele era um homem do povo. Isso não era tempo de política, não era o dia... Eu não entendi. Precisamos de político com mais atitudes, não só em tempo de política, ele está dizendo. Acho que é isso que ele está dizendo. Nós ajudamos muito aí do pedacinho de chão, na questão fundiária, no assentamento dessas pessoas, em cada um adquirir um lote para morar, uma casa para se abrigar das intempéries. Quer dizer, a gente sempre teve ligado a esse povo, sobretudo sem terras de Rondônia, nós sempre, seja na área rural, seja na área urbana, a gente sempre defendeu essa gente, porque é um direito de todos ter o lar, que é o abrigo sagrado da família. A Cléo Gomes está ligada na Voz do Povo. A 429 precisando de arrumar a 429, vergonha. Estão colocando terra nos buracos da 429. O senhor andou por lá, senador, esses dias? Isso é uma questão da bancada, a bancada federal que tinha que lutar por isso, né? Essa bancada está fazendo um monumento ao silêncio e não às reivindicações do povo de Rondônia. Vamos a um áudio então, José? Tem mais um áudio aí, vamos lá. Vamos dar voz ao povo dessa terra. Isso é importante. Olá, meu amigo Arimar Souza de Sá, boa tarde. Aqui seu amigo Fabrício Santana. A todos os ouvintes, boa tarde. Só quero ressaltar, Arimar, da importância que teria para a nossa vacina. Nós, trabalhadores do ramo do posto de gasolina, farmácia, supermercado. Essa gente toda, Arimar, não parou na pandemia. Nós estamos trabalhando, Arimar. E não tem nem previsão para vacinar nós, Arimar. Então, eu quero deixar aqui esse alerta para cada um das pessoas que estão à frente dessa vacinação. Olhe para nós. Nós também somos linha de frente, nós estamos trabalhando, atendendo a população de Rondônia. Senador, fale. Olha, eu acho Fabrício. Fabrício, você tem toda a razão. É um absurdo que Rondônia tenha meia dúzia de vacinas até hoje. Quer dizer, eu estou no sentido figurado. Eu tenho cobrado a bancada sobre isso aqui. Rondônia é um dos estados que menos vacinou. E essa bancada não diz nada. Nós estamos num silêncio aí. A bancada é para gritar, é para falar em nome do povo, não tem o nome. Claro que você tem que ser vacinado. Claro que esse setor dos postos tem que... Porque não parou, como você está trabalhando dia e noite. Então, nós vamos deixar os trabalhadores morrer de Covid? Isso não é sensato. A nossa bancada tem que ser mais valente e lutar mais para ao menos nós ter
vacina na proporção dos outros estados brasileiros. Olha, tá lotado aqui. Eu não sei nem para onde eu corro, mas eu vou tentar atender a todos aqui. O Zé Luiz Story tá ligado na Voz do Povo. Jurandir Brandão tá em Fortaleza com a gente. Muito obrigado aí. Também está com a gente a Marileia Silva, tá em Alvorada do Oeste. Que saudades que eu tava do senador Amirlando. Fale com a Marileia, senador. Marileide, foi um prazer imenso e é uma alegria. Fico muito satisfeito com a tua declaração. O Arim Freitas está ligado na Voz do Povo. O Zé Antônio, olha, volte logo às entrevistas, porque eu não perco uma. Você, como entrevistador, é extraordinário. Olha só. Ele tem razão, você Obrigado. É mágico na entrevista. Obrigado, a bondade, generosidade, senador. Tem um áudio aí, vamos lá então. Oi, Arimar, boa tarde. Aqui é a Cátia do bairro Marcos Freire. Quero aqui reivindicar de novo a limpeza ali da BR, né? Aquele matagal que tá horrível, ele faz vergonha, aquele matagal ali, enquanto os presos estão ali naquela prisão ali, só comendo e bebendo às nossas custas, né? Pra gente que mora aqui no estado aqui de Rondônia, isso é vergonhoso. Para a pessoa que mora aqui, que é daqui, isso é muito vergonhoso, porque esses presos que estão lá comendo, bebendo às nossas custas, podiam muito bem trabalhar limpando ali, pelo menos aquele pedaço ali do retorno para entrar aqui no Marcos Freire e Ulisses Guimarães. Será que nós temos uma vocação para ser do poder? Pois é. É uma coisa brutal. Há um livro que eu li, o Tratado sobre a Servidão Voluntária, parece que aqui está o exercício de uma servidão voluntária ao executivo, seja municipal, seja estadual ou federal. É uma vergonha. Essa Câmara de Vereadores só se ajoelhou. Aí tá aí, ó. Tá aí. Bom, vamos lá então, cobrar dos vereadores o que pede a nossa ouvinte, como chama ela então? José, como se chama? Bom, já o José vê o nome da nossa ouvinte aqui. Parabéns, senadora Mirlanda. É o da Silva do Caladinho, tá ligado na Voz do Povo. Obrigado, da Silva. Grande abraço. Se o senhor for candidato, o voto é seu. Meu voto é seu, diz o da Silva. Obrigado. Tá bom. Também está na Voz do Povo o Milton Pereira. Boa tarde, amigo Arimar. Fala pro senador aí que ele volte à cena política, porque nenhuma dessas feras que estão lá chegam próximo do senador. Obrigado, meu. A Juliana tá ligada na Voz do Povo. Senador, desde cedo eu aprendi a gostar da sua atuação, porque meu pai assistia, era seu fã, mas o pai dela morreu na pandemia. Então ela tá saudosa do pai dela e lembrou agora do senhor, porque o pai dela era seu fã, mas ela não diz o nome dele aqui. A pandemia ceifou muitas almas que estão fazendo falta, sobretudo no ciclo de amigos e dos parentes. Fazer o quê, né? A vida aconteceu. Olha, por bondade aqui da direção da emissora, eu vou precisar estender um pouquinho o programa, já foi autorizado pelo amigo Rai Lavareda, só cumprimentar aqui o Rai Lavareda, ele autorizou um pouquinho mais aqui de extensão do programa. Muito obrigado, Lavareda. Em homenagem ao senador, ele fez isso aqui. Então, muito obrigado aqui, vamos lá. A Marli está ligada na Voz do Povo e diz, senador, a técnica, me explique como é que funciona aquela parte onde o Renan ouve as pessoas. Ele tem que bater na cara delas mesmo? Pergunta a Marli. Não, jamais. Inquirir não é agredir, eu falei isso aqui. Inquirir é você formular perguntas inteligentes capazes